Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o livro Filho do Fogo. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas perguntando para mim: puxa, Daniel, eu li o Filho do Fogo, eu li o Guerreiros da Luz, o Voz que Clama no Deserto, Catedral das Sombras, e eu estou contemplando que muitas das coisas que você narrou nos seus livros estão acontecendo, não apenas a nível regional, mas global. Então eu gostaria de saber, Daniel, o que vai acontecer depois, né? Então eu estou recebendo muitos e-mails com esse conteúdo e eu acho importante trazer esse vídeo para promover alguns esclarecimentos no nosso meio. Então vamos falar hoje sobre o Filho do Fogo, né? Atendendo até mesmo a muitos pedidos de vocês. Vamos falar, Filho do Fogo, profecia cumprida? Então, primeiro ponto para a gente trazer como reflexão. Então vou falar para vocês sim o que vai acontecer, né? Então presta bastante atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza, se você prestar atenção e se você aplicar, colocar em prática os ensinamentos propostos nesse vídeo, que tem âncora, que tem esteio na palavra de Deus, a sua vida pode mudar. A sua jornada na terra será diferente. Será uma jornada com muito mais poder, autoridade, desfrutando de uma vida em abundância e de uma paz que transcende o entendimento. Porque essa paz que transcende o entendimento significa que você está no centro da vontade de Deus, né? Vai ter um ciclone ao seu redor, aparentemente tudo está um caos, mas se você estiver no centro, é o horizonte de eventos onde existe paz. No centro do ciclone, no miolo do ciclone, as águas são tranquilas. E é ali o local que você tem que repousar, é esse o local onde você tem que procurar estar, no centro da vontade de Deus. Então que esse vídeo seja um instrumento para que você possa nortear a sua vida pautado nos ensinamentos de Cristo, que é fundamental para a sua vida, tá bom? Então vamos falar um pouquinho a respeito de boatos, né? Porque hoje nós somos cercados também de boatos, eu preciso também falar disso. Quando a gente fala de um livro, Filho do Fogo, que se transformou num livro bastante polêmico, né? Dada a extensão do seu conteúdo, e hoje em dia é um dos livros assim mais comentados nas redes sociais, né? E o nome, Daniel Mastral, está vinculado a tantas coisas. Então vamos separar o que é fato e o que é boato. Vamos separar o joio do trigo, porque existe um ditado que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Eu acredito diferente dessa maneira. Eu acredito que a ocasião revela o coração, né? Quer dizer, a pessoa já tem um caráter deformado e aquela ocasião só proporciona, só favorece que aquele caráter seja externado. Então a ocasião, ela revela aquilo que está dentro do coração. Assim, com a mesma razão, diametralmente proporcional, que eu poderia também dizer que a carniça atrai os urubus. E a gente vê muita carniça em nosso meio, muito lixo em nosso meio. E como atrai urubu, como atrai gente que não faz nada. Já falei em outros vídeos, dois tipos de pessoas: gente que faz e gente que não faz, mas critica quem faz. Como já dizia o brilhante William Shakespeare em a sua peça Hamlet, né? Ele dizia que os vasos vazios são aqueles que produzem mais barulho. Então quando você é oco, quando você não tem os valores de Deus dentro do seu coração, você acaba apenas agindo como papagaio, né? Repetindo os boatos que você escuta. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, muita sobriedade, porque a Bíblia fala que Deus deu para mim, deu para você um espírito de moderação. A Bíblia fala de se você ser sóbrio, seja sóbrio, vigiar e orar. A Bíblia fala de um culto racional. E qual é o esteio? Qual é a âncora desse culto racional, dessa sobriedade, desse equilíbrio? É o conhecimento. A ausência do conhecimento faz com que você tome posições diametralmente opostas. De um lado, você às vezes cai no triunfalismo e age como se a batalha espiritual não existisse. Por outro lado, você cai naquele extremo, achando o demônio até atrás da cortina. Então vamos trazer equilíbrio, vamos lançar luz nessa situação, vamos lançar luz sobre os mistérios, né, que envolvem, né, a série Filho do Fogo. E é claro, eu fui muito mais além na série Quilaim, Néfilim e Icarim. Ali eu fui muito mais além, expliquei muito mais sobre conteúdos que é importante para a sua vida saber. Eu vou dizer o porquê. Porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, já começa anunciando uma bênção. Já reparou isso? Já começa anunciando uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Então o livro de Apocalipse, que mostra o cenário do final dos tempos, já nos começa anunciando uma bem-aventurança. Por que bem-aventurança? Porque eu estou preparado para a volta de Cristo. Eu não estou preocupado com a vinda
do anticristo, mas o esteio da igreja, o foco que a igreja, que a noiva tem que ter, é estar preparada para a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser a nossa base, né? E eu vejo muitas pessoas atrás de carniça. Então, pega, por exemplo, uma coisa. Você vê alguém que pega e fala assim, eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Eu escutei falar, eu ouvi dizer X, você sabe o que estão falando? Carniça é boato. Sabe o que os boatos fizeram? Né? Tem aqui um rápido apontamento para não me perder. Né? Davi e Jonatas, os boatos diziam que Davi e Jonatas eram homossexuais. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Jonatas foi um homem leal ao lado de Davi, foi um amigo de Davi. Mas o boato diz para depreciar. O boato ele deprecia, ele escarnece, ele zomba. E o boato dizia que Davi e Jonatas eram homossexuais. Os boatos diziam que Paulo é esquizofrênico. Já ouviu falar desse absurdo? Só que a Bíblia coloca Paulo como uma âncora, como uma espinha dorsal importante do Evangelho na propagação do conteúdo de Cristo, né? Paulo se converteu legitimamente, mas na época haviam até rumores que Paulo não era convertido, né? Os boatos dizem que João, o discípulo amado de Jesus, aquele único que ficou ao pé da cruz no momento da dificuldade de Cristo, ele era gay. Já ouviram falar desse boato? Os boatos diziam que Jesus era um impostor, que Jesus enganava o povo, que Jesus, né, ele tinha um pacto, tinha uma aliança com Belzebu. Mas a palavra diz que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então o que você vai seguir? O boato ou a palavra de Deus? O fato ou o mito, né? O fato ou o boato? Então essa escolha é sua, né? Se você se alimenta de lixo, você vai produzir lixo, né? Porque você é produto daquilo que você se alimenta. Se eu me alimento de fontes contaminadas, a minha vida vai ser contaminada. Se eu me alimento de fontes limpas, a minha vida vai ser purificada. E é essa água viva que eu pretendo dar para você hoje com esteio na palavra de Deus. Sem um líder, o povo se perde. O povo precisa de um líder para apontar o caminho. Permitam, queridos, permitam que o Daniel, humildemente, venha lhe apontar o caminho. Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Eu nada sou sem a capacitação do Espírito de Deus. Sem Ele, eu não posso fazer nada, né? Olha só o que aconteceu aqui com Moisés. Vou ler um texto que vai estar em Êxodo capítulo 32, de 1 a 8. Eu vou ler o que é mais importante. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Quer dizer, Moisés deu uma saidinha rápida para receber as tábuas da lei. Subiu no monte. Bastou essa rápida ausência de Moisés, o povo já começou a ficar perturbado. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um Deus. Então Arão disse, Arão, parceiro de Moisés ali, hein? Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de nossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou nas suas mãos, trabalhou o ouro em um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Virou um bezerro, né? Um bezerro. O Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, foi representado por um bezerro, uma figura frágil. O leão da tribo de Judá foi representado aqui por um bezerro, né? E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber e a festejar, né? E depois levantou-se para folgar, para descansar. Lá no monte, Deus fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito tem se corrompido. O teu povo, Moisés, você se afastou um pouquinho, eles estão se corrompendo, né? E depressa se tem desviado dos caminhos que eu tinha ordenado. Depressa tem se desviado dos caminhos que eu tinha ordenado. Então Deus, Ele tem uma ordenança para a sua vida. E se você não tiver baliza, se não tiver direção, se não tiver alguém para ajustar as velas, a gente se perde. Então permita humildemente que eu venha ser um instrumento nas mãos de Deus para apontar o caminho e a direção na sua vida, para que você alcance as águas tranquilas, para que você alcance os pastos verdes, para que você desfrute da vida em abundância, da paz que transcende o entendimento, que você exale o perfume do amor de Cristo e que seja renovada na sua vida a fé e principalmente a esperança, né? Então, nós vamos ver aqui que Jesus também fala
para os condutores cegos, né? Mateus 23, 16 a 17. Ai de vós, condutores cegos. Então, na ausência de um líder, o povo perece. Já viram, né? O povo sai do eixo. Porém, se tiver um falso líder, o povo também perece. Olha o que Jesus está falando. Nós temos que ter muita sabedoria hoje. Que voz você está ouvindo? A voz de escárnio, a voz de boato ou a voz da verdade? A voz que tem o esteio, tem o estribo na palavra de Deus, né? Jesus falando aos fariseus, líderes que conheciam a Bíblia, que deveriam estar ensinando o povo. O que Jesus fala para eles? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, né? Pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, Jesus está exortando os fariseus, que eram os líderes, chamando eles de insensatos, de cegos, de condutores cegos. Então, se você estiver ouvindo uma voz de boato, uma voz de mexerico, uma voz de fofoca, uma voz de contenda, isso vai te desviar do caminho. Não é a trilha da verdade, você está seguindo a trilha da mentira. E a trilha da mentira vai te levar à grande destruição. A verdade pura, ela liberta, né? A verdade simples, ela é profunda e transforma a sua vida. A verdade inquestionável é a verdade bíblica, né? Então hoje, eu posso dizer o seguinte para você. O livro Filho do Fogo, a série Filho do Fogo, não é um livro profético. O livro Filho do Fogo não é um livro profético. Livro profético é a Bíblia. Palavra de Deus, ela tem que ser o seu horizonte, tem que ser a sua bússola, tem que ser o seu norte. Eu poderia dizer que a minha série Filho do Fogo, né, ela faz uma espécie de papel coadjuvante, né? Mas a Bíblia é a protagonista. É ela que tem que ser a sua bússola, a sua orientação de vida. O que o Filho do Fogo fala? O que a série Filho do Fogo fala? Né? Diz o seguinte: eu conheci, por eu fazer parte de uma organização satânica por muitos anos, dos 17 anos de idade até os 25 anos de idade, que eu retrato na série toda essa experiência, né, eu acabei observando o calendário que eles tinham. Então o Daniel conheceu um calendário do satanismo e eu expus esse calendário nos nossos livros, que eram as formas de preparo que eles tinham para preparar as plataformas que iam servir de esteio para o governo do anticristo, né? Então os livros simplesmente mostram as estratégias do ocultismo para enfraquecer a noiva, né, para contaminar a igreja, que é fonte de resistência, porque Deus deu poder para a igreja de oferecer resistência a Satanás, ele fugirá de nós. Então a igreja tem o poder de resistir, mas se uma igreja estiver doente, se a igreja estiver dividida, se a igreja estiver fraca, se a igreja estiver se alimentando de lixo, né, essa igreja não tem poder. Então essa estratégia, infiltrar nas igrejas, contaminar o sistema religioso, né, não foi assim? Né, você pegar a origem da igreja católica, né, começou, né, já com uma contaminação, né, Constantino pegou os elementos que haviam na cultura romana, houve sincretismo ali e já nasceu de uma maneira contaminada, com ídolos, com imagens, né, com santos, com mártires, com relíquias. Então contaminou, né, contaminando você perde a força, né? O que, mais uma vez, eu ressalto, não nos dá o direito de dizer, católico vai para o inferno. Quem somos nós para dizer que o católico vai para o inferno, que o budista vai para o inferno, que o muçulmano vai para o inferno? Mas nós que estamos cheios de roubalheira no nosso meio, cheios de mentira, cheios de hipocrisia, cheios de falsidade, vamos herdar os céus. Misericórdia, né? É Deus que é o justo juiz, Ele que julga. Mais uma vez fica a dica para você ver o livro Fator Melquisedeque. Vai expandir o seu horizonte, vai fazer você entender melhor sobre a extensão do amor de Deus, uma indicação que eu dou de leitura para você. Então, Filho do Fogo e a série Filho do Fogo, tanto o Quilaim, Néfilin e Icarim, eles retratam o preparo, né, dessas organizações satânicas, que são mundiais, para preparar essas plataformas para a vinda do governo do anticristo, que vai acontecer. Nós não vamos impedir isso, né? Então, na verdade, a Bíblia já diz que isso vai acontecer, né? O Filho do Fogo, na verdade, conta algumas das estratégias como isso poderia acontecer, né? Então, por exemplo, vou pensar alguns exemplos aqui. No livro Filho do Fogo, eu retratei que havia um ataque sobre o Brasil, né? E um dos alvos era a bancada evangélica. E hoje, quando você observar, você vê a bancada evangélica perdeu sua força, perdeu sua projeção, perdeu seu prestígio, se envolveu em escândalos, corrupções e tanta confusão nesse meio.
não tem mais o mesmo impacto que quando ela foi originada, né? Então, o satanismo atingiu o seu alvo. Nós tínhamos pretensão de colocar líderes evangélicos no governo. Quantas vezes, né? Ungiram pessoas, deram cajado para outras e profetizaram, agora esse ano vai ser, esse ano é o da virada. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então, embora existisse uma força oculta para preparar essas plataformas, temos que entender que tudo isso está acontecendo com a permissão de Deus. Porque a igreja, a oração da igreja não vai mudar o Apocalipse, não vai mudar. A oração da igreja muda a sua vida, muda a vida do seu irmão, muda a vida do seu próximo, muda o seu ministério, fortalece a sua fé, mas ela não vai ter o poder de mudar o cenário do Apocalipse, que vai acontecer. Deus diz que vai acontecer. Nós não temos o poder de retardar esse calendário, de mudar esse calendário, porque Deus já disse que tem dia e tem hora para isso acontecer. Está lá em Apocalipse. Tem dia e tem hora, tem mês, tem data. Deus já tem uma data planejada que Ele sabe, que eu não sei, que você não sabe, mas Ele sabe. Então a nossa missão é estar prontos para isso, né? Então, no livro, eu falo da bancada evangélica, eu cheguei a citar, por exemplo, que as igrejas estavam sendo atacadas, que havia infiltração nas igrejas para espalhar em nosso meio doutrina de demônios, né? Falei sobre infiltração satânica nas igrejas, e espalhar um veneno em nosso meio. Hoje, nos altares, você vê um reflexo disso. Como é que o médico sabe que alguém está doente? Ele olha para a pessoa, ela está com coriza, dor de cabeça, febre, você está gripado. Então, os sintomas definem a doença. Hoje eu olho para a igreja e vejo uma igreja com muitos sintomas de doença. Uma igreja dividida, uma igreja invejosa, uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, uma igreja que só fala em prosperidade, em vitória, mas que não vive mais o evangelho. Se afastou dos valores. Uma igreja que fere muitas pessoas. Hoje a maior parte das pessoas, dos irmãos, das ovelhas, são feridos pela igreja, não é mais pelo satanismo. É o sistema contaminado, porque se a boca fala e o coração está cheio, o líder está cheio de orgulho, soberba, altivez, ele falou, trouxe uma mensagem contaminada para você e o povo perece porque se alimenta de lixo, porque se alimenta de coisas contaminadas, não estão buscando uma fonte limpa, recebem água salgada e abundância, mas não tem mais provado água viva. Então o veneno entrou. Eu vejo o sintoma claro, o veneno entrou em nosso meio. Então o que falou no Filho do Fogo está acontecendo, embora exista um remanescente fiel, justo e verdadeiro, que não vai se curvar a esse balde do nosso teto, e esses poucos vão fazer diferença a muitos. O diabo ele pode ganhar algumas batalhas, mas a guerra é do nosso general Jesus Cristo. Ele vai vencer essa guerra, né? Então, eu falava sobre isso. No Guerreiros da Luz, eu falei que eu visitei alguns hospitais e vi uma experiência feita em algumas pessoas, né, de uma engenharia genética ali que causava algumas ulcerações na pele, né? Hoje eu vejo a síndrome de Morgans, né? E os Morgans, eles acabam sendo um reflexo ao tipo de ulceração. Os Morgans são muito semelhantes, tem mais de 60 mil pessoas infectadas no planeta, são muito semelhantes àquelas ulcerações que eu vi. Eu não sabia como que eles iam espalhar essa terceira praga mundial. Eu falo nos livros de uma terceira praga que eliminar todo o foco de resistência. Então, quem não aceitasse a marca, que por inferência eu acredito que seja o biochip, quem não aceitar a marca não vai poder ser atendido no sistema público de saúde. Então não vai poder receber a vacina, que é o antídoto dessa praga. Assim eles usam completamente, somente, vão eliminar os focos de resistência. Isso está sendo preparado. Eu falo no seminário de escatologia, tem os caixões da FEMA, mais de 5 milhões de caixões espalhados pelo mundo. Cada caixão cabe 4 pessoas. Tem cemitérios de concreto aí, espalhados, sendo preparados. Para que isso? Porque eles estão preparados com uma pandemia, não podem enterrar pessoas contaminadas em valas comuns. Então tem os cemitérios de concreto, tem os caixões da FEMA, o biochip tem tecnologia já pronta para isso. E aí, como é que vão espalhar a praga então? Hoje eu vejo os rastros químicos, esses aviões que soltam fumaça e que ninguém sabe o que é, né? Então pode ser uma das inferências que a doença de Morgans ela seja causada por esses rastros químicos. E se amanhã ou depois, em vez de eles colocarem apenas alguma substância que possa causar o Morgans, colocarem, por exemplo, a gripe espanhola, que mata em 6 dias, que não tem cura, que os Estados Unidos desenvolveu uma técnica que ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Como é que nós vamos fazer? Né? Então tudo que falou o Filho do Fogo, nesse horizonte, está acontecendo mundialmente. As plataformas para o governo do anticristo, políticas, econômicas, sociais, estão todas preparadas para servir de âncora ao governo do anticristo. Né? Então isso é algo que está acontecendo e algo global e não regional. Vamos pegar outra coisa aqui que também é importante. Eu falei também nos livros
que 2013 era um ano importante para eles, 2006 era importante, aconteceu muitas coisas em 2006, seja um bom observador. Eu falei também no Snapchat que em março desse ano, 2016, muitas coisas iam acontecer, vocês sabem que estão acontecendo no mundo muitas coisas também. Tem um outro calendário para eles. Setembro de 2016, tem muita coisa que também eles programam para acontecer em setembro de 2016, já falei sobre isso, inclusive a capa da revista Economist aponta indícios para isso. Você vai ver a capa da revista Economist de 2016, tem lá os anéis, né, que representam a Olimpíada que vai ser sediada no Brasil, então está dizendo é Brasil, vai ter ali uma pessoa no cantinho com um livro aberto, mostrando que chegou o momento de cumprir a profecia do livro, né? Na verdade, a Bíblia já diz que muitas coisas vão acontecer. Nessa mesma revista mostra lá em cima um sol e uma borboleta do lado. Símbolo, sabe do quê? Primavera. Primavera acontece em setembro. Então, setembro de 2016, para o satanismo, é uma data importante. Então, são coisas que a gente já tem falado. Então, não é uma profecia, mas por eu conhecer um calendário, eu tenho exposto esse calendário para que você fique preparado para o impacto. Nós não vamos impedir a tempestade, querida. A tempestade vai vir, né? Só que nós temos que estar preparados para a tempestade. E é esse conteúdo que eu procuro me esforçar para passar para você. Te prepara, porque a tempestade vai vir, os dias de angústia vão vir, a tribulação vai chegar. Te prepara para ela, né? Então eu falei que 2013 era uma outra data importante, 2006, né? Então muita coisa aconteceu. 2013 era outra data importante. Ah, mas o anticristo ia governar em 2013, Daniel? O projeto era que o 45º presidente norte-americano governasse ali em 2013, mas Obama se reelegeu, né? Então essa data foi transportada para 2017. 2017 compila muitas coisas. Vai dar os 70 anos, né, da figueira, já falei isso em outros vídeos. Então Jesus ele pega, coloca Israel como alusão à figueira. Olha, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Israel é fundada em 14 de maio de 1948, com mais 70 anos, que é uma geração bíblica, veja lá no Salmo 90:10, né, uma geração bíblica. 70 anos, vai dar 2018. Mas o calendário de Deus tem 360 dias e não 365. Dá uma olhada num vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite. Eu explico o cálculo desse calendário de Deus, tá bom? Então joga para 2017. Aí nós vamos ter também em 2017 um jubileu profético. Os judeus, né, esperam um jubileu profético, porque Jerusalém foi anexada ao Estado de Israel depois da Guerra dos 6 Dias em 1967. Né? Então aí nós temos 50 anos depois, jubileu profético 2017. Tanta coisa acontecendo, né? Fala o Tratado Latrão, o Oitavo Rei, tudo coisa que a gente explica melhor no seminário de escatologia, que não dá para sumariar esse conteúdo aqui. Então essas coisas estão acontecendo, e tudo isso está acontecendo porque Deus está no controle, né? Olha só o que Pilatos fala para Jesus. Disse-lhe, pois, Pilatos, está em João capítulo 19, versos 9 e 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos falando para Jesus. Eu tenho poder. E Jesus diz o quê? Respondeu Jesus, nenhum poder teria contra mim se de cima não fosse te dado. Então o poder vem de Deus. Qualquer líder que esteja posicionado hoje nesse tabuleiro, Deus está colocando. Não adianta a igreja espernear. Não adianta a igreja orar, vamos orar para cancelar, vamos orar para aquele lá não ser eleito, vamos orar para esse aqui ser deposto. Não adiantar nada, porque o que vai acontecer, o que Deus determinou para acontecer, o Apocalipse vai acontecer, não vamos impedir isso. Êxodo 9:12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês têm ideia de quem era Faraó? Faraó não era apenas um líder político. Faraó era Deus encarnado, era assim que ele se denominava, era assim que o povo via. E Deus endureceu o coração de Faraó, foi Deus que fez isso, né? Foi Deus, tudo está acontecendo debaixo da direção de Deus. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Deu-lhe poder. Quem deu esse poder? Deus deu poder. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus deu inclusive um tempo. Durante esse tempo eu vou deixar você fazer, tá? Depois disso eu entro em ação, né? Esse é o nosso Deus. Vamos ver outro texto? Está em Apocalipse 13:14. Enganava os que habitam na terra, com os sinais que ele foi permitido que fizesse, né, na presença da besta. Então tudo, né, que estava ocorrendo com a permissão de Deus.
Lembrando, Apocalipse tem uma bem-aventurança, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então você saber dessas coisas traz uma bem-aventurança. Por que a bem-aventurança? As coisas vão piorar. Porque Jesus está voltando. Porque você tem que estar preparado para o impacto. Porque você tem que estar pronto para enfrentar o que vai vir. Isso não adiantou então o Brasil profetizar. Brasil é de Jesus. Não adiantou. Não adiantou proclamar que vai haver um avivamento na nação. Não adiantou. Não adiantou falar. Eles só falaram aquilo que você queria escutar. Falaram aquilo. Isso é novidade? Não. Na Bíblia, o falso profeta faz exatamente isso. O falso profeta fala aquilo que você quer ouvir. Quer ver um texto aqui? Ó? Jeremias 14, de 13 a 14. Presta atenção. Então disse eu: Ah, Senhor, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada. Os profetas estão dizendo: não vereis espada, não vai ter guerra, não vereis espada, e não tereis fome, não vai ter escassez, nem guerra nem escassez. Antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Estão falando o que o povo quer ouvir. Não estão falando o que Deus quer que ele diga. Estão falando o que o povo quer ouvir. Nunca os enviei, nem dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, e engano do seu coração é o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então Deus ele falou exatamente o oposto, o contrário do falso profeta. Então o falso profeta ele fala o que você quer ouvir, meu. Agora o verdadeiro profeta de Deus, o ungido de Deus, ele é o cara que estraga a festa. Como uma vez eu vi uma pregação do Paul Washer, ele usou esse termo. O profeta é o cara que estraga a festa. Ele vai na contramão. Jesus foi lá e chutou a mesa do cambista. Ele estraga a festa. Ele vai ali e vai fazendo a contramão. Ele vai falar o que Deus quer que você ouça. Vai trazer uma mensagem de desafio para você. Vai trazer uma mensagem que te confronta. Não que te traz conforto para o seu coração, mas confronta a sua vida para que haja uma lapidação nela, para que você cresça, para que você brilhe. Isso sim é a verdade, Então, hoje nós vemos um tempo que o amor se esfriaria. E se alguém disser, vai ter avivamento, vai ter restauração, mas o amor vai esfriar. E também eu acho que as ondas Harp vão colaborar bastante para esse esfriamento. Falo melhor nos livros também. Muitos se afastariam dos valores, Jeremias 56. Olha só o que Jeremias 56 diz. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Esse texto é tão contemporâneo, E seus pastores as fizeram errar, condutores cegos, Para as montanhas se desviaram e para o outeiro andaram, esqueceram do lugar de seu repouso. Está cheio hoje de ovelhas sem pastor. E está cheio de pastor que apacenta a si mesmo, Está cheio disso, Então hoje nós vemos as ondas Harp influenciando também, causando mais depressão, mais medo, mais angústia, mais falta de amor. Falta de amor é claro que também é reflexo do nosso afastamento dos valores de Deus. Mas tem tanta mais coisa acontecendo, E Jesus já disse que isso ia acontecer, Mateus 24, 11 e 12. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, essa contaminação, essa sujeira em nosso meio, o amor de muitos se esfriará. Porque as pessoas agora são egoístas. Elas não amam a Deus, não amam ao próximo, elas querem as coisas. Eu quero dinheiro, eu quero a prosperidade, eu quero a bênção, eu quero a cura. Esse egoísmo, ele é fonte de iniquidade. Você se alimentou de tanto lixo que em vez de você estender a mão, você aponta o dedo. Você se alimentou às vezes de tanto lixo que em vez de você externar o amor às pessoas, você tem aquela coisa de orgulho, de soberba. Está contaminando o nosso coração. Você é produto daquilo que você come. Você se alimenta de lixo, você vai produzir lixo na sua vida, ao seu redor. Então nós temos que buscar fontes limpas. Esse é o desafio para você, querido. Seja em discernimento, tenha sabedoria nas coisas, Mateus 24, 21 a 24. Porque haverá então as pessoas perguntam: o que vai acontecer depois, Daniel? Me conta, porque as profecias estão se cumprindo, sim, estão se cumprindo o que a Bíblia diz. Não porque o Filho do Fogo diz, Porque o Filho do Fogo só mostra o calendário do satanismo, o preparo deles, que na verdade simplesmente eles estão encenando algo que Deus já permitiu que fosse feito. E quer ver o que vai acontecer depois? Jesus fala, a Bíblia diz o que vai acontecer. Mateus 24, de 21 a 24. Pois haverá grande aflição, não haverá avivamento, não haverá restauração da nação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa de você, querido, né, eles serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até você, enganar até a mim. Então nós precisamos mais do que nunca na história de discernimento. 2 Timóteo capítulo 3, que Paulo fala para Timóteo, de 1 a 5, sabe porém isso, que nos últimos tempos sobrevirão dias trabalhosos. Não está falando de avivamento, não está falando de restauração da nação, não está dizendo que as coisas vão de bom para melhor, não, vai piorar, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, está cheio de gente soberba no nosso meio, né? Blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, fala mal de todo mundo, incontinentes, cruéis, né? Escarnecem sem remorso, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos, ou seja, do mundo, do que de Deus, tendo aparência de piedade, dizendo, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, aparência de piedade, se vestindo como, mas negando a eficácia dela, né? Negando. É isso que a Bíblia diz, né? E aí Paulo continua, destes afastaste. Afastasse porque eles são fontes contaminadas, vão contaminar a sua vida, vão te levar para a perdição, são condutores cegos, são falsos profetas. Meu irmão, presta atenção, Jesus está voltando, nós não temos mais tempo para brincar de ser crente. Ou você toma uma posição real na sua vida, ou você vai arcar com as consequências. Sua escolha, querido, eu falo isso com muito temor diante de Deus, ela determina a sua colheita, é a sua escolha que determina a sua colheita. Aí Paulo orienta ainda Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 a 5. Pregue essa palavra, é isso um incentivo para você e o desafio para mim, né? Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retardas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Não suportam a verdade, crucificar a verdade, meu irmão. Crucificaram a verdade, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, coceram os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que quer dizer? Eu vou atrás de pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir. Então aquele ali é o pastor ungido, porque ele falou que eu vou ser próspero, então a verdade está com ele. Aquele pastor diz que eu vou ser curado, então a verdade está com ele. Não, a verdade está com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que as coisas vão piorar. Você tem que estar preparado para esse impacto, né? Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo hoje coisas bizarras acontecendo nas igrejas. Estão voltando-se às fábulas. É unção do arcanjo, sabe? É gente que vai para o inferno e conta o que aconteceu no inferno e que viu isso. Para quê? A Bíblia já tem tudo o que você precisa saber, está nas Escrituras Sagradas, né? Mas tu, sede sóbrios para você, querido. Seja sóbrio, né? Tudo sofre, tu sofre suas aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Faço minhas as palavras de Paulo e incentivo isso a você, Timóteo de Deus. É isso que a Bíblia diz sobre os últimos tempos, né? Então não haverá paz. 1 Tessalonicenses 5,3, mas não vai ter paz, né? A gente está orando pela paz do Brasil, pela pacificação. Sim, vai ter uma paz. Vai ter uma paz transitória no mundo. Porque o anticristo ele vai trazer essa paz, né? E todas as plataformas que corroboram para o anticristo vão passar essa ilusão de paz, estabilidade, tranquilidade. Precisa ter o caos, aí vem alguém, estabiliza, né? E essa pessoa vai ser admirada por muitos. Puxa, era o que estava faltando, esse é o cara. Esse é o cara. Você acha que o satanista é burro de dizer, gente, eu sou satanista, eu agora sou presidente dos Estados Unidos e sou satanista. Não, o satanista não é burro, gente. O diabo é capaz de se fantasiar como anjo de luz. Enganou até mesmo os anjos. Engana muita gente. Engana os profissionais da fé, engana os crentes afastados de Deus, mas não engana o legítimo servo do Senhor, que você tenha discernimento e te prepara para o impacto. E nós não vamos mudar o cenário do Apocalipse, mas Deus pode mudar a sua vida e te preparar para o cenário do Apocalipse, né? 1 Tessalonicenses 5,3.
Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto daquela que está grávida, de modo algum escaparão. Então, quando eu disser que tem paz, te prepara, a destruição está chegando, né? Não haverá paz, haverá guerras, haverá maremotos, terremotos, pandemias, né? Irmão contra irmão, pai contra filho, você vai ser perseguido, é isso que a Bíblia diz, né? É isso que a Bíblia diz. Então, não adiantou a gente profetizar que ia ter presidente evangélico, que a gente orar para esse aqui ser eleito, para aquele ali não ser eleito, para esse entrar, para aquele sair, porque dobrar o joelho, a restauração da nação. Não adianta, não vamos mudar o Apocalipse. Você tem que mudar a sua vida. O que a nossa oração ela pode mudar a sua vida? E como é que nós vamos preparar para isso? Se você observar, hoje nós estamos brincando de ser crente. Ou você vive o evangelho de verdade e luta pelos valores cristãos, ou você vai sofrer um impacto. Agora, se você estiver preparado, o escudo da fé vai te proteger. O escudo da fé vai te proteger de toda essa turbulência que Jesus vai te buscar. Sabe, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos passar por uma etapa da tribulação. Vamos passar, não vamos sair isentos, porque o joio precisa ser queimado no nosso meio. Mas você vai ser poupado das dores, do momento mais doloroso, da grande tribulação. Então te prepara para isso, né? Olha, o cenário está montado. Observe, no mundo, o cenário está montado. As luzes, ligaram. As trombetas tocando 3 vezes. As cortinas começam vagarosamente a se abrir. Os ensaios já estão no final. O espetáculo está pronto para ter a sua estreia. O Apocalipse vai começar. E aí? Você vai ficar pro show ou não? Que Deus te abençoe e te guarde.